spend most of my days chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some people. Fala galera, vou começar um vídeo react. E o primeiro vídeo de react é o primeiro, na verdade, do canal. E eu vou reagir ao Rodrigo Fernandes contando sobre a saída dele. Você não sabe quem é Rodrigo Fernandes? E que tal? Vocês pensaram que eu tinha morrido, que eu tinha falecido, que eu tinha... Olha, voltei até a fazer a voz, pera. Eu sempre falei fino nesse canal. Nesse canal a voz tem que ser fina. Por quê? Eu não sei. Porque fina é anjo, grosso é capeta. O anjo ele fala assim, ó: eu vim trazer uma boa nova. O capeta fala: eu vim trazer uma mala de... Mano, o El Gato, ele é muito massa. E eu lembro dele do começo desse canal, que é o do Rodrigo Fernandes, se vocês ainda não conhecem. Também sou cristão e eu conheci ele de lá. Comecei a acompanhar muitos canais cristãos. E o dele, pra mim, era o mais foda de todos. Também curtiu o Jacinto Manto, mas o El Gato é da hora demais. O anjo, ele tem a voz fina, então eu sempre falei, vou falar fino pra criar empatia com os crentes que eles acham que eu não sou capeta, que eu sou anjo. O miserável é um gênio. Que eu sou bem... Tem coisas que mudam. Saudades. As pessoas mudam, o tempo muda, até a surda muda. Mas o cafezinho não muda, né? O cafezinho é sempre bom, coisa boa. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tão beleza, mano? Voltei, mano, pra esse canal gospel. Eu vou postar esse vídeo. Eu não sei se eu vou seguir postando vlogs aqui pra vocês. Realmente, eu acho que eu devo uma explicação pra vocês. É verdade. Porque eu fui e não voltei mais, igual meu pai. Mais um dia triste. Sempre tem essa piada. Eu acho que eu devo explicações pra vocês, porque vocês conjecturam, vocês imaginam, vocês pensam as coisas. Não sei de nada. E não sabem realmente o que aconteceu ou não. Então eu vou explicar o porquê que eu estou há 2 anos nesse canal e porquê que todo mundo fala que eu sou desviado, que o capeta entrou em mim. É porque às vezes eu faço um negócio assim. Eu já falei isso também. Eu não falei isso. Há 2 anos e alguns meses eu parei de publicar vídeos nesse canal. Por quê? Não sei. Porque eu criei um canal de Free Fire, que a galera fala que é o canal do diabo, né? Então eu criei o canal do diabo. E lá no canal do diabo, rapaziada, eu postava vídeos de Free Fire. É mesmo? E aqui no canal de Deus eu sempre postei vlogzinho aqui, falando com vocês aqui, falando da igreja de Jesus. Volta pra Jesus agora! Levante sua mão! Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Aí eu comecei a focar muito naquele canal. Por quê? Porque esse canal aqui, rapaziada, como o trabalho não tava dando bom. Por quê? Porque eu tava fazendo humor pra crente. Crente, oh meu Deus, a raça difícil de trabalhar demais. é crente. Até você que é crente concorda. Não dá uma raiva. Certamente que sim. Né? Você também. Oh, Eu me dou federal. então, tava com muita dificuldade, porque pra criar humor gospel e Ele é muito você engraçado. Você mesmo. vai ver que eu tô certo. Pesquisa o humor gospel aí no YouTube, pesquisa, vê qual canal nasceu depois que eu parei, vê quem apareceu, quem... Não tem ninguém. Gente, é extremamente difícil fazer humor gospel. Humor, Eu tentei criar fazer alegria, também, sem ofender, sem... Quando ele começou, eu tentei fazer também. Eu falei, mano, dá pra fazer. E ele não tava ofendendo ninguém, fazendo nada. Só que tinha os religiosos que eram muito chatos. Muito chato mesmo. E eu entendo demais ele nessa parte. Mas eu critiquei muito ele e daqui a pouco eu vou falar pra vocês por quê. Falar palavrão, bagulho puro, tá ligado? Por mais que um humor ou outro, mesmo sendo gospel, quebre um tabu de alguma igreja ou outra, porque a gente tem várias igrejas, várias denominações, cada igreja pensa de um jeito, cada ser humano pensa de um jeito. É verdade. Cada apóstolo que apostou na igreja, não, apóstolo que apostolou, não, pera aí, como assim, que sentido? Como assim? Não entendi. Então, quando criou, ele teve aquela interpretação. E ele acha que o cortar cabelo é errado. E a igreja segue o que ele acredita e pensa. É sempre assim. Por isso que as igrejas... Hoje existem várias denominações, porque cada um pensa de um jeito, apesar de que o resumo, né? Resumindo as igrejas tudo, a maioria, quase todos gospel, acredita que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo faço a si mesmo. mesmo. Então a gente meio que resume, né? Mas não pode isso, não pode aquilo. Então, às vezes um humor que eu fazia, um pastor olhava e falava, deu aquela tombadinha ali. Tá meio É só cada um ficar na sua aqui área, não prega, mano. não. Aqui tem que ser assim. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Então, eu comecei a me complicar, porque para eu fazer uma dancinha afeminada, né? Fazendo humor. Ah, dancinha afeminada. Aí o pastor da igreja que não pode ter afeminado fala o quê? Filho de Satanás. Deixou o capeta. Então, eu comecei a passar muito problema. Então, eu fui lá pro canal do diabo mesmo e deu super certo. O capeta abençoou, muito dinheiro entrou. Tô brincando. Não vou fazer igual a Xuxa. Eu não vou me vender. Tô zoando, a Xuxa não se vendeu, mano. Ela foi vendida, é diferente. Caraca. Porque quem vendeu foi a Globo, entendeu? Ela não se vendeu. A Globo que vendeu. Na teoria, falar que a Xuxa se vendeu tá errado. Ela... Brincadeira. Então, rapaziada, o bagulho da Xuxa é muito sério. A galera assistia a Xuxa de trás pra frente e falava que era como se um demônio estivesse falando, era horrível. Mas eu falei, mano, mas você já ouviu
de frente pra frente. Também horrível. Tô brincando. Brincadeira, salve pra Xuxa. Xuxa é um amor, rapaziada. Isso que eu tô falando. O que eu tô fazendo aqui é humor. E o humor, ele é assim. A gente brinca com as coisas e muita gente leva a sério as coisas. Então eu passei uma dificuldade muito grande porque era muito crente levando a sério o que eu tava brincando. Então não dava mais. Não dava, cansei, mano. Então esse é o resumo por que eu abandonei esse canal. Não abandonei vocês. Abandonei esse canal. Por que agora eu abandonei vocês? Realmente eu abandonei vocês. Ué? Aí daí. Você é órfão mesmo? Abandonei vocês. Por quê? Também não sei. Porque eu não... Porque tem coisa que é difícil, mano. Eu também sou muito regrado. Não é questão de ficar muito na lei e tal, mas tem coisa que eu me sinto mal. Eu sou um cara que, tipo assim, evito muito falar palavrão. E às vezes quando eu falo, eu fico mal comigo mesmo. Se eu falar palavrão, eu começo a pedir perdão a Deus e tal. Eu não gosto, faz mal pra mim falar palavrão. Mas às vezes eu falo. Eu não sabia expressar pra vocês, eu estava com um conflito e eu não sabia como expressar pra vocês a minha fé, a maneira que eu cria, o que eu tava passando, o que eu acreditava. Entendeu, rapaziada? Apesar de vocês verem com esse cabelão aqui, ó. Ai, que gostou, né? Você gosta de merda, né? Apesar de vocês verem o que esse brinco aqui, ó. Ó, brinquinho que é diamante. Apesar de vocês falarem que eu dizia que eu me vendi por dinheiro, que agora eu sou rico. Não sei se vocês sabem. Sabia não? Já faz 3 anos que eu sou rico. Mais de um que eu sou milionário. Vamos bater palma pra Jesus aí, pessoal. Quem trabalha, conquista! Então, rapaziada, eu mudei muito, mas existem coisas que não mudaram. Como, por exemplo, a minha fé. Apesar de eu ter passado conflito lá no começo, quando eu parei de postar vídeos, rapaziada, eu fiquei uns 4, 5 meses sem postar vídeos, eu já estava em um conflito há mais de um ano. Eu estava 1 ano com conflito, por quê? Porque eu estava com extrema dificuldade de acreditar na Bíblia. Por quê? Porque você lembra que eu falei que cada pastor tinha a sua interpretação? É claro. Então eu comecei a ter as minhas interpretações e começou a ficar uma confusão mental, cara. Uma confusão mental. E lia, estudava, porque eu sempre pude estudar. E, mano, para estudar... Ele era muito fera. Se você acompanhar o Rodrigo Fernandes nas pregações dele muito bem. Eu já assisti pregações dele pra edificar minha vida e coisa e tal. Mano, ele era muito foda na palavra. Ele entendia demais da palavra de Deus. Ele era muito usado por Deus. Apesar de que ele fazia umas coisas que eu não curti alguns pastores, né? Que ia ficar mudando a voz e tal. Receba! Então eu não curtia muito isso. Mas, mano, ele era um homem muito usado por Deus. Você tem que ter estrutura. Vou pregar pra você agora. Deixa eu quando eu pregar mais, né? Recebe! Pra você consumir um conteúdo, a sua mente tem que estar estruturada no que você crê e você tem que estar aberto a novos pensamentos. Você vai ver novos pensamentos e você vai pensar, você vai refletir e você vai pensar se aquilo realmente agrada o seu coração, se isso bate com essas ideias ou não. Eu comecei a estudar isso. Não entrar na bolha. E de ateísmo. Não entrar na bolha. Canalização da Bíblia. Enquanto os irmãos vão olhar e falar, esse livro é santo, esse livro não é santo. Aí eu passei por uma crise muito grande. Falava, gente, será que passou algum livro santo e que não foi? Meu Deus do céu. E Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aí eu falei, não, mas qualquer um que escreveu um tio aqui nessa letra a mais. Ai daquele que escreveu um tio. Aí eu pensei, pô, mano, mas teve cara que escreveu um tio, tá lá na Bíblia, que o tio de fulano fez tal. Então, e aí eu falava, mano, mas que loucura, que eu comecei a passar por um momento de muita dificuldade para crer em algumas coisas. Então, por exemplo, todo mundo sabe que alguns versículos da Bíblia caducou. E agora eu tô entrando no negócio, calma, não dá dislike não, pelo amor de Deus, só explicar. Tem alguns versículos que caducou. Por exemplo, quando uma mulher sofria um abuso, lá, anos atrás, o que se fazia? Você pegava a mulher, levava pro pai dela, dava 20 mil reais, não 20 mil não, 20 mil ouro. Dava 20 mil ouro, tá aqui ó, tá tudo certo. E pela lei, isso tava perdoado. Pode ser verdade isso que eu escutei agora. Acabou. Só que a gente sabe disso e a gente entende que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, por uma cultura diferente, para um povo diferente, então a gente olha para esse versículo e a gente interpreta pela realidade e fala, mano, é óbvio que esse versículo caducou. Só que tem muita coisa que a gente fica isso na cabeça, e será que caducou ou não caducou? E esse foi o meu conflito. Não tô falando que caducou não sou pastor. Isso aí é você que senta, lê e interprete você. E eu comecei a passar um conflito muito grande, que eu não sabia no que crer ou não, né? Até na questão da fé, não sabia em crer, fé, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ler. Eu não paro de olhar pra esse cabelo dele, mano. Eu não entendo como é que isso é feito. Mas eu achei massa.
Na Bíblia, eu só procurei versículos que eu não acreditava que tinha influência humana ali. Ou seja, que alguém sem interesse algum só escreveu. Por exemplo, Salmos, que são livros falando de Deus, né? Falando do amor dele. E foi lá em Salmos que eu li que se a gente olhar para o firmamento, se a gente olhar para o céu, de alguma maneira, o céu vai anunciar as obras do seu Criador. Já leu? Tá lá em Salmos. Você não lê nada, né? Só fica... não sabe nem... Aí, quando eu li isso, que se eu olhar para o céu, de alguma maneira, Deus vai se revelar para mim, foi aí que eu me baseei. Falei, não tem porquê, né, mano, alguém escrever isso aqui com interesses, não tem porquê. Então, eu fui ali e falei, nossa, mano, então eu vou olhar pro céu e eu vou perceber Deus. Então eu comecei, rapaziada, a sair de casa, olhar pro céu, ver as nuvens, sentir o vento. Eu fui pra praia, eu viajei muito ano passado, eu fui pros Estados Unidos, eu experimentei a natureza em si, não só a natureza, eu comecei a ver por binóculos, sabe quando você vê aquele negócio, você vê as estrelas, e eu comecei a estudar ciência, e toda vez que eu me deparava com a ciência, com o mundo, com o universo, com as galáxias, eu conseguia sentir a soberania de Deus ali, eu conseguia ver o poder ali. Então eu ia, contemplava, e aí assistia sobre os átomos e as células, aí comecei a estudar biologia também, o corpo humano, e a complexidade da vida me mostrou que existe o Criador. Mano, o que ele fez é o que muitos homens de Deus fizeram, mano. Isaac Newton eram caras que procuravam Deus através da natureza e encontravam. Então, tipo assim, foi o que ele fez. Ele precisava desse tempo. Eu não sabia disso. Ele demorou a contar isso, e aí por isso que eu vou explicar pra vocês porque que eu critiquei muito ele por alguns tempos. Ele é real, ele é vivo. Então, a minha fé, ela voltou ali, através da Bíblia de Salmos. Então, a minha fé voltou. Quando a minha fé voltou, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu estou passando por dificuldade de interpretação aqui. Eu não sei mais o que crer ou não crer, né? E cada um tem uma interpretação, mano. Todo mundo fala de Cristo. Por isso que eu falo que, mano, lembra lá na Bíblia, né? Quando as pessoas falavam que Jesus ia vir, aquele pessoal, naquela época, interpretou que Jesus viria e ia acabar com os romanos, mano. Que Jesus ia vir meter flechada em todo mundo. Ah, flecha, bem, só capa, referência. Que ele ia fazer os bagulhos assim, e Cristo veio. Eu comecei a jogar Free Fire primeiro que ele, hein? Porque Cristo era totalmente diferente do que as pessoas interpretavam. Então, é por isso que eu acredito que eu passei por um conflito de interpretação, e eu não sabia no que crer ou deixar de crer, e Cristo me ajudou muito nessa hora, sabia? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, acho que tá em João, eu não lembro mais, que eu não sou mais religioso, que fica lá em João, capítulo 9, versículo 3. Não, isso não é ser religioso, não. Isso é saber nomenclatura bíblica, simples. Em João, o próprio João fala que a Bíblia está escrita dentro de você. Vai ter momentos que você vai falar com Deus e às vezes você vai... uma palavra vai penetrar, vai sair da sua boca assim, e você vai falar, cara, eu sei que está escrito isso e isso. E na verdade, quando você vai procurar, tá. Quando você é cristão. No segundo parágrafo. Não, eu não sei mais. Mas tá lá em João que se a gente crê em Cristo, Cristo se revela. O Pai, não, aquele que crê em mim e segue os meus mandamentos, o Pai se manifestará a ele. Foi alguma coisa assim que eu li. Então eu acreditei em Cristo. Por acreditar em Cristo, Cristo foi se revelando a mim sobre a sua natureza, sabe? E o que eu acredito hoje em Cristo, rapaziada, é que Cristo está muito mais preocupado em que a gente ame o próximo, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, do que esse dread aqui, do que esse brinco, ou do que, sei lá, esses dias eu fui com uma baladinha aí, pequei e não aguentei. Já pegou. Tô desviado! Então eu acho que Cristo, ele está muito mais preocupado em eu amar a Deus e cuidar do próximo do que esses dogmas religiosos, essas coisas que a gente criaram, inventaram e etc e tal. Essa é a minha fé hoje. Por isso que eu estou falando para vocês que eu não desviei, eu larguei os templos, igreja e religião, apesar de que tem uma igreja que eu frequento aqui, né, que o pessoal lá pensa bastante igual a mim, eu não vou divulgar. Eu acho que essa questão da fé é um bagulho muito pessoal, né? Estou falando o que eu creio, o que eu penso. Então é isso, rapaziada, explicando pra vocês que eu continuo crendo em Cristo, eu creio nele, e eu passei por um conflito e eu lutei. Foi difícil pra mim, entendeu? Eu tô desabafando pra vocês. Foi difícil pra mim estar na fé hoje, mas hoje eu estou aqui, rapaziada, convicto e com certeza de que Deus existe, de que Cristo existe e que ele morreu na cruz pra me salvar. E acabou. Eu sempre falo, mano, eu amo quando alguém fala que eu creio humano, que Jesus quando a gente morreu peca por lá mim. no Éden, o corpo humano, ele Isso vira... é poderoso, eu amo isso. Eu amo quando eu vejo alguém falando assim, eu creio que Jesus eu creio que Jesus morreu por mim. Eu amo isso, eu sou apaixonado por ver alguém dizer algo assim, porque isso é o que eu mais quero ver as pessoas falarem.
tendencioso a pecar. Ou seja, sabe aquele carrinho que você vai no supermercado, que ele tá torto? É a gente é o carrinho torto pro pecado, não tem conversa, a gente sempre vai pecar. Cara! Ah, mas eu não bebo, não fumo, mas você fala mal de alguém, você pensa asneira, você pensa coisas aí dentro que todo mundo sabe que a sua mente é demoníaca. Tem um capeta aí dentro, as coisas que você pensa. Deus viu o que você pensou em dar de presente aí no amigo secreto que tá tendo aí. Deus viu, seu demônio. A nossa mente, rapaziada, ela já é caída, então não tenha o que eu faço, tropinha. Eu estou destinado, eu caí, eu pequei, eu falei, eu estou, como diz que todos pecaram. E agora carece da glória de Deus. Eu fui destituído da glória de Deus. Não tem conversa pra mim. Não, ele tá errado nessa parte. O que isso quer dizer? Ele só leu uma parte do versículo que é muito erro, é muito um erro. E tipo assim, quando a Bíblia diz lá que todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus, que por Cristo habitar em você, agora você faz parte disso. E Cristo te insere nisso, você está inserido nisso por causa de Cristo. Então ele fala que sua mente está decaída a pecar, sua vida está destinada ao pecado e tudo mais, e não é dessa forma. Como é que se diz? Você precisa de uma metanoia. Para você fugir do pecado e vencer o pecado, você precisa de uma metanoia. Que metanoia é essa? Vou continuar o vídeo, calma. Essa metanoia é você buscar a transformação da mente. Transformação da mente, ela vem através da palavra. Eu vou terminar o vídeo primeiro, porque aí eu falo mais bem rápido sobre o porquê que eu discordava de algumas coisas deles. Ainda continuo discordando dele, mas eu mudei minha mente muito depois desse vídeo. Então eu posso Sobre ele. Eu não faço sexo, eu não bebo, eu não fumo, mas eu vou errar de uma outra maneira e eu estou condenado à perdição. Por mais que eu não está condenado à perdição, não. Os 4 que a gente mais fala, que atinge o fato de não amar Deus e o próximo, irmão, a gente vai pecar em outra coisa também, que é pecado, que é errado, a gente vai machucar o ser humano uma hora ou outra. Depende do que ele está falando perdição, né? Se ele está falando perdição de ir pro inferno, não sei se ele acredita na perca da salvação. Eu não acredito na perca da salvação. A gente vai machucar um ser humano. Eu tenho certeza que você já machucou alguém, que você já ofendeu alguém, que você já ficou triste com você mesmo, que você já se ofendeu, que você já se machucou. Isso não tem conversa. Por quê? Porque a gente caiu. O que a gente precisa fazer, rapaziada, nesse momento, é só acreditar em Cristo e na graça dele, e o Pai vai ter compaixão de nós, rapaziada. É sem conversa. Essa é a minha fé, é isso que eu creio. Por isso que eu uso o brinco, por isso que eu uso o dread, e por isso que vocês falam que eu vou pro inferno, eu falo, não vou. E então, até vai que eu fui pro inferno. Essa semana uns 5 falou, tá pro inferno, volta pra Jesus. Eu não abandonei Jesus, eu abandonei a religião, entendeu? E eu tenho esse direito. As pessoas falam, você tá interpretando errado. Mas... E aí as pessoas até falam que eu vou pro inferno, porque eu tô interpretando errado um versículo ou outro. Você vai pro inferno, mas pô, para pra pensar, eu vou pro inferno porque eu sou ser humano, então... O seu pastor interpretou de um jeito, você creu. Ele falou pra você crer e até falou que se você não crer, você vai pro inferno, hein? Ixi, Maria. Porque foi a maneira que ele creu. Então a maneira que eu interpreto e creio, pode ser que esteja errado. Mas se eu estiver errado, eu me entrego à graça de Cristo e peço para que Cristo me perdoe, porque eu sou ser humano, cara. Não tem o que fazer. O meu cérebro é isso aqui, ó. Essa coisa limitada. Beleza? Vocês entenderam o meu ponto de vista? Entendeu? Mais ou menos. Talvez algum dia, outra vez, eu volte aqui, rapaziada. Volta, vou falar um volta, pouco sobre fé, sobre o que eu penso ou não. Deixa a gente pensar, mas realmente eu não tô aqui pregando, não tô falando, eu tô aqui dando explicações aos meus sonhos, que são mais de 2 milhões. Obrigado, esse canal foi hackeado, você ficou sabendo? Sumiu, desapareceu por um mês aí. Foi por isso que eu tô aqui, porque realmente, imaginou se eu não consigo recuperar esse canal, vocês nunca teriam acesso a essa informação. E olha que eu enchi o saco, eu respondi os vídeos dele pedindo pra ele fazer isso aqui. Um grande beijo pra você, meu irmão. Se cuida, não prostitua, não faça coisas erradas. O que você tá fazendo? Não posso furufar. É isso aí. Posso furufar. Deixa eu parar o vídeo dele aqui. Então, galera, deixa eu ver, interromper a gravação. Espero que tenha salvo isso aqui. Falando sobre esse vídeo do Elgato. Então, tipo assim, eu critiquei muito ele no começo, porque eu vi a mudança que ele teve. Tudo bem ele falar, não quero mexer com a igreja, tudo bem, essas coisas. Cara, incrível ele não querer fazer isso, eu concordo demais. Mas, mano, eu acho que ele mudou muito, assim, porque tá fora, apesar dele falar dessa questão de estar fora da religião, ele falava muito sobre aquele. Ele começou a falar muito palavrão, eu acho, fumando narguilha, eu acho. Tô falando essas besteiras aqui, mas é porque eu acho que eu já vi isso em algumas lives dele, tá? Então, tipo assim, eu acho que quando ele fala da religião, ele fala de templos e essas coisas, mas estar num templo, estar numa vida com a igreja, evita você de viver essas coisas. Evita que você viva dessa forma.
E ele tá falando que nossa mente está destinada a isso. Não, mas a Bíblia diz que a gente precisa de uma metanoia. E essa metanoia acontece através da palavra de Deus, através dessa leitura bíblica. Então, cara, a gente precisa pensar muito nisso, entendeu? Mas, igual eu falei, eu precisava muito desse vídeo dele para entender o que estava acontecendo com ele. Eu orava muito por ele, eu orava muito pela vida dele, porque eu acompanho ele do começo do canal. E quando ele sumiu, eu falei, mano, o que acontece? Na época que eu conheci ele, eu fazia seminário pastoral. E todo dia eu assistia um vídeo dele e eu mostrava pros outros alunos comigo, a gente ria muito. Mano, ele era muito bem assim. Eu via as pregações dele também, como eu via de outros pastores que eu acompanhava, e eu amava as pregações dele, era muito edificante pra minha vida. Então eu torço pra que ele volte pra esse canal também. Pode continuar com o canal dele de Free Fire, mas eu não sei, nem imagino que esse vídeo vai chegar a ele, mas cara, diminui os palavrões. Diminui os palavrões, não fica tão nervoso. Normal você ficar nervoso, os caras criticam muito ele, mas que de fato, com a minha opinião, eu acredito que o dinheiro mudou muito nele. Eu também tenho um desejo de ficar rico. E eu vou ficar rico. Tô tentando parar de ter aversão a essa palavra. Eu vou, mas eu vejo erros nele que eu não quero viver. Fala, Deus, cuida do Rodrigo, muda a vida dele, os pensamentos dele, e que quando eu tiver dinheiro, eu não fique igual a ele em algumas coisas, entendeu? Ele pode ostentar, pode viver, Deus abençoa ele tem que desfrutar dessa terra mesmo, mano. Então, Rodrigo, queria dizer que eu te amo, mano. Você é meu irmão em Cristo, eu acredito muito nisso. E, galera, ele não perdeu a salvação. Ele é um grande homem de Deus ainda.